E aí, galerinha, beleza mesmo? Mais uma aula do nosso canal, canal do professor Alex Romero. Olha aí aparecendo, ó. Inscreva-se, inscreva-se, inscreva-se agora. Deixa o seu like aí, faça a gentileza, tá? Não custa nada para você. Deixa um comentário, pode deixar uma pergunta também que eu respondo para você. Continuando essa playlist de literatura, tem muita aula de literatura aí para você, galera. Muita aula de literatura aí para você. O que você vai fazer? Acessar e assistindo na sequência da literatura brasileira. Hoje a gente vai trabalhar exercícios, tá? Comentar algumas questões interessantes sobre a segunda geração romântica, aquela considerada ultra romântica, exagerada, byroniana. Meu Deus, esses termos são muito importantes para você. Cai em todo e qualquer vestibular e também em concurso. Beleza, pessoal? Sejam bem-vindos. Inscreva-se aqui no canal do professor Alex Romero. Ativa o sininho lá em cima. Tem um sininho, desenhozinho. É um ícone. Sabe por quê? Toda vez que tiver uma aula nova, você recebe a notificação no seu e-mail, no seu celular, e aí você pode ser um dos primeiros a assistir nessas aulas. Beleza? Sejam bem-vindos, canal do professor Alex Romero. Olha aí, galera, segunda geração romantismo, uma geração macabra, estranha, com temas também bastante estranhos, né? Por sinal. Beleza, galera? Bom, vamos comentar agora um pouquinho. Primeiro, lembremos como é que começou, como é que se divide a literatura brasileira. Nós temos a era colonial, temos a era nacional. Essa era colonial, você tem exercícios aqui no canal para você acompanhar, gratuitos, assistam aí, fique à vontade, as aulas prontas para você, de quentismo, de barroco, de arcadismo. É uma época que o Brasil tem uma literatura que nós chamamos de transplantada, porque nós não temos aí, digamos, uma originalidade. Uma exceçãozinha ali seria o Gregório de Matos naquela poesia satírica. De resto, nossa literatura é bastante dependente da literatura portuguesa. Quando o Brasil torna-se independente, então a partir do romantismo, e hoje a gente vai falar de uma das gerações poéticas do romantismo, o Brasil nesse primeiro momento, a primeira geração, tem aula aí no canal para você, da primeira geração, também tem exercício da primeira geração, a gente fala que era aquele momento de buscar uma chamada identidade cultural. Que, aliás, os movimentos lá na frente, o modernismo, principalmente na primeira fase, também vai nessa vibe de buscar uma cara do Brasil, tá bom? Então a gente vai exercitar aí cada um desses períodos. Galera, Era Nacional, Arte da Burguesia, olha o título do primeiro livro romântico que nós temos, 1836, Suspiros Poéticos e Saudades. Nada mais romântico, digamos assim, né? Agora, muita atenção, tem que destacar esse momento. O Brasil vivia um momento curioso, já acendia ali aquela ideia de nos tornarmos livres de Portugal. A família real veio para cá, houve grandes mudanças estruturais no Brasil. Isso aí fortaleceu a ideia de independência. E quando ela ocorreu, em 1822, esses serão os dois primeiros temas. Por isso que a primeira geração, aula que você encontra aqui, os dois Gonçalves, o Gonçalves de Magalhães e o Gonçalves Dias, tiveram seus primeiros poemas, suas produções poéticas, além de falar de amor, religiosidade, claro, mas focados nessas duas temáticas que fazia parte de um processo não combinado, mas todo mundo acabaria também falando, né? De trabalhar temas locais. Então, o índio, a natureza brasileira, a ideia de patriotismo, de saudosismo, tanto na poesia de Gonçalves Dias e Magalhães, como nos romances de José de Alencar, Iracema, Guarani, Birajara, seriam os grandes temas da chamada primeira geração. Mas o foco hoje, galera, é a segunda geração, tá? E é engraçado que eu tenho três fases da poesia romântica, ou três gerações, e elas apresentam em comum o amor, o sofrimento, o subjetivismo intenso, mas os outros temas são bem diferentes. A primeira focou mais na pátria, no índio, natureza, nós já vimos aqui nessa aula, e hoje vamos falar da segunda, inspirada pelo inglês Byron, pelo francês Misset. É uma geração que tem uma coincidência macabra. Praticamente todos os grandes nomes morreram tuberculosos e jovens. Por exemplo, Alves de Azevedo não completa nem os 21 anos. Casimiro, cerca de 23 anos. Juqueira Freire, Fagundes Varela, então a galera morreu muito cedo. E esse nome mal do século, que dá nome à geração, é a alusão à tuberculose, que matou muita gente. Parecia ser o mal dos poetas, como era chamado. Byroniano, porque o Lord Byron criou essa linha de uma poesia estranha, noturna, gótica, onde se falava de sofrimento, onde se criavam mundos imaginários, tá? De um certo pessimismo, e ultrarromantismo, esse nome pelo exagero. Então o romântico leva
Esse romântico ele é mais exagerado, e olha que o romantismo é de muita hipérbole, de muito exagero, mas eles levavam isso às últimas consequências. Então, os sonhos, o tédio de viver, a desgraça, a morte, pareciam ser uma saída para o poeta romântico. Então, é uma geração que, mesmo quando fala de amor, é com certo receio. Essa mulher sempre é distante, idealizada. É um amor muito sofrido, muito complexo, tá? Realmente platônico. A ideia de voltar à infância é porque na infância você tem aquela inocência, então você é mais feliz porque você não tem consciência do sofrimento. A morte, a dor, a melancolia, tá? Os exageros, essa orgia entre aspas, porque na verdade tudo se passava na imaginação, não realizava, eram muito introvertidos, a maioria deles, e a poesia era uma forma de escape para eles. Então, hoje, foco na segunda geração, e na segunda geração, quero destacar o grande nome Álvares de Azevedo. Galera, muito jovem. Ele ia realizar um sonho, né, de conhecer seus dois ídolos, Alfred Musset e Lord Byron. Ele ia para Paris e encontrá-los lá. Né, o Byron, que havia sido expulso lá de Londres, né, fazia coisas de poesia no cemitério, algo meio macabro. Então ele ia conhecer, tá, preparando-se para viajar, mas aí quando foi fazer uns exames de rotina para permitir-se viajar, tinha que ter um documento, né? Atestou a tuberculose e aí, minha gente, para morrer foi rapidão. Você veja que ele mal completa, né? Ele morre em 1800 quando ele nem chegou a completar os 21 anos de idade. Então, é o mais baroniano de todos. Tem uma poesia pessimista, ele carrega para si, como todo jovem, os dramas da época, o medo de viver, tá? E as suas obras foram 3, todas publicadas póstumamente. Foi até um tio dele, editor, que organizou. Não deu tempo ele publicar. Em vida ele havia pensado em, quando voltasse da Europa, já com novas ideias, terminar de escrever os seus livros, né? Tinham 2 já prontos e um ainda em andamento, e ele iria publicar tudo de uma vez. Mas, infelizmente, não deu tempo. Ele sequer viaja e não também teve tempo de publicar suas obras. O nome Poeta da Morte, precisamente por isso, é o seu tema preferido, a morte como uma forma de sair desse sofrimento que a vida lhe traz. Temos Noite na Taverna, um livro de contos, polêmico livro de contos, inspirado também nas obras do Byron. O Livro dos 20 Anos é o único e o grande livro de poesia dele. Tá? Olha meu copinho, Alex, beleza? É onde você tem os grandes temas, onde você vai ver que a mulher, para ele, ora é um anjo, é um ser angelical, mas tão anjo, tão puro, que é impossível viver um amor carnal, físico como elas, porque elas são de um outro plano, um plano mais espiritual. Então, o distanciamento da mulher amada é muito comum, essa idealização, esse platonismo. E então, ele devaneia muito nos sonhos, mas aí é um conflito real, né? A evasão da realidade é através do sonho e da fantasia. E uma peça teatral que foi publicada e que na época foi uma repercussão muito negativa, depois ela foi retirado, né, das vendas, que foi a peça Macário, que só viria a vir realmente ser encenada já no século XX, né? Não teve nem como. Quando leram um texto, meu Deus, não pode, né? Então havia uma certa perseguição a algumas obras que trabalhavam esses temas aí envolvendo satanismo, digamos assim. Vamos conhecer um textozinho do Alves de Azevedo? Tá? E logo uma que caiu no Enem, uma questão interessantíssima, tá? Soneto. Apesar dos românticos trabalharem muita liberdade de criação, pessoal, ninguém deixou de usar o soneto, apesar de ser uma composição clássica, né? Mas eles usaram da liberdade, pelo menos na expressão, na linguagem, uma linguagem mais simples, tá? Pálida. A luz da lâmpada sombria, sobre o leito de flores reclinada, como a lua por noite embalsamada, entre as nuvens do amor. Ela dormiu, tá lá dormindo lá, ó, branca, pálida, direitinho. Era a virgem do mar, na escuma fria pela maré das águas embalada. Era um anjo entre nuvens de alvorada, que em sonhos se banhava e se esquecia. Era mais bela, o seio palpitando, negros olhos a pálpebra abrindo, formas nuas no leito resvalando. Não te rias de mim, meu anjo lindo. Por ti as noites eu velei chorando, por ti nos sonhos morrerei sorrindo. Você vê que essa mulher tá embalsamada, tá no leito de flores, parece que ela tá morta, gente. Tá pálida, a luz da luz sombria. E veja, o Enem coloca o soneto inteiro, por isso que é importante ler o enunciado, mas ele só quer saber da primeira estrofe. Essa estrofe aqui. Tá bem aqui, ó. Então não tem que ganhar tempo na hora de fazer uma questão, tá? O poeta descreve a mulher idealizada, então essa mulher não é real, já está sendo dito, tá? Utilizando imagens construídas. Então, como é que ele constrói essa imagem? É fazendo paródia? Não. Até que ele tem alguns poemas em que ele ridiculariza a própria condição dele ser um virgem aos 20 anos e tal, mas não é o foco desse poema.
Intertextualidade com versos boêmios, falando de bebidas, de sonho, devaneios, né? Não se fala aqui em bebidas, não é essa boemia aqui, tá? Intertextualidade, lembrando, você tem aulas aqui no canal, você tem uma playlist de interpretação de texto que você pode assistir, que nós estamos falando sobre intertextualidade. Não dá essa aqui. Imitação do silêncio da noite. Olha, embalsamada, ela dormia, anjo, assim, não dá para eu ter, você falou em lua, né? Mas não está falando de silêncio da noite. Então, restaram aí duas alternativas. E olha só, são duas figuras de linguagem. Vocês lembram que a metonímia e a metáfora são as mais comuns em concursos e vestibulares? A metáfora é aquela comparação sem usar o conectivo, onde você compara duas coisas que aparentemente não tinha muita coisa a ver uma com a outra, essa ideia de metáfora. Por exemplo, amar é um deserto e seus temores. Olha só, amar e deserto, né? Então o verbo de ligação deu uma metáfora. Metonímia é você usar a parte pelo todo, então é você fazer uma relação sentido, né? Então, você trocar a parte pelo todo, né? O objeto pelo conteúdo, a marca pelo produto, esse tipo de coisa. Então, eu tenho aqui, ou é metonímia do amor, ou é metáfora da morte. Apesar da questão focar na primeira estrofe, por que ele colocou o soneto todo? Porque você vai ter uma ideia que ela tá pálida, a luz sombria, porque tá morta. Ela tá embalsamada, ela tá branca, tá pálida. Então é uma alusão à morte. Portanto, eu tenho letra E. Não tá falando do amor como metonímia, né? Não é o amor, não é essa imagem que ele constrói aqui com essa mulher idealizada. Essa mulher idealizada, infelizmente, é tão idealizada que ela não existe, ela tá morta, tá bom? Portanto, letra E aqui na questão 1 que a gente está vendo. Ó, eu quero só convidar você mais uma vez, antes de sair do canal, assista lá até o final, inscreva-se aqui no nosso canal, deixa o seu like, ativa o sininho aí, que vai ser importante para a gente, para você receber em primeira mão nossas aulas, tá bom? Obrigado, voltando, vamos para mais uma questão? Questão número 2, também sobre esse poema ainda, ó. Uma do Enem e uma outra aqui. A comparação entre os elementos lexicais das duas primeiras estrofes. Agora a gente vai usar as duas primeiras estrofes. Mas olha só, revela uma oposição entre noite e amanhecer. Dia e noite. O que indica isso? Vamos lá observar. Vai lá. Eu já li a primeira estrofe, que fala sobre metáfora da morte. Vamos agora à segunda estrofe, ok? Era a virgem do mar. Na escuma fria, pela maré das águas embalada, era um anjo entre nuvens de alvorada, que em sonhos se banhava e se esquecia. Bem aqui na segunda estrofe, pessoal, onde é que eu vou ter aqui essa relação entre noite e amanhecer, né? Onde é que essas expressões estariam aqui aparecendo? Ora, como ela é uma virgem do mar, na escuma fria, nuvens de alvorada. Então, à noite eu já sei que na primeira estrofe dá para ter uma ideia, lua, da alvorada seria amanhecer. Qual é a relação que eu vou ter aqui, gente, entre essas duas ideias? Gente, a melancolia de um amor que não vai acontecer. E é pura ilusão, é puro sonho. Vale a pena observar que aí o aluno precisa ter a noção. Alves Azevedo nunca teve um amor de fato, não teve nem tempo de viver isso. Era só no mundo da imaginação. E uma marca do romântico é o sonho, é a evasão da realidade. E como foi dito, essa mulher é distante, é idealizada. Portanto, a letra A seria a resposta correta. Não tem nada a ver sobre fidelidade da mulher e traição, não é o foco do romantismo, tá? Não dá para você falar em tempo cronológico no romantismo que devaneia, é sonho, imaginação. Beleza? Solidão da Virgem, a presença do enunciador, que seria do eu lírico. Lá não tá, ele tá distante, porque ela tá embalsamada, tá? Próxima luta é outra realidade. Cuidado. Quietude e agitação da natureza. Na natureza não foi citado. Os textos Castro Alves é que tem muito elemento da natureza. Portanto, aqui, questão muito boa. Letra A, som, imaginação. Olha os temas principais do romantismo. Som, imaginação, amor impossível, idealização. Com essas respostas, o aluno, quando vai para um texto, ele já vai com informações prévias para conseguir responder a questão. Outro poeta interessante é o Junqueira Freire, tá? Também, ó. Gente, soma aqui. Ó, 23 anos de idade. Também tuberculose terrível, né? O único livro dele, Inspirações do Claustro. Ele que iniciou sua vida para ser padre, não conseguiu, acabou saindo do monastério, tá? Então isso traz também essa temática. Também a morte, a solidão e esse pessimismo mórbido, quase depressivo, tá? Trouxe um poemazinho aqui, ó. Não posso.
Olha-me, ó Virgem, a fronte, olha-me os olhos sem luz, a palidez do infortúnio, da desgraça, por minhas faces transluz. Olha, ó Virgem, não te iludas, eu só tenho a lira, a poesia e a cruz, que é a religião. Foge, ó Virgem, não descubras as trevas a tua luz. Longas trevas, luz tão linda, nas trevas tão pouca transluz, tão pouco transluz, reflete apenas tremendo nas trevas, nas traves roxas da cruz. Terrível, né? Eu trouxe um texto com uma questão, para a gente analisar aqui uma questão minha, ARL, Alex Romero, isso sou eu, Alex Romero Lima. Inscreva-se aqui no canal, deixa aí o seu like, por favor, por gentileza. Esse professor vos pede humildemente, tá bom? Galera, os versos do poema, segunda geração romântica, tá dizendo, isso é bom, o aluno já tem uma informação. Revelam as razões românticas para o culto da morte. Então eu já vou ler o texto com essa perspectiva. Pois esta é vista para a maioria dos poetas, a segunda geração como um todo. Como é que vê a morte? Tá? Leia o tema. A morte, hora de delírio. Pensamento gentil de paz eterna. Amiga morte vem. Olha, amiga morte. Tu és o termo de 2 fantasmas que a existência formam dessa alma vã e desse corpo enfermo, corpo doente. Pensamento gentil de paz eterna. Amiga morte, vem. Tá chamando a morte, amiga. Tu és o nada. Tu és a ausência das moções da vida, do prazer que nos custa a dor passada. Pensamento gentil de paz eterna. Amiga morte, vem. Tu és apenas a visão mais real das que nos cercam, que nos extingues as visões terrenas. E aí, pessoal? Como é que esse cara tá vendo a morte? Para que serve a morte? Exatamente como uma forma de alívio. Você veja que ele falou da alma e falou do corpo. Corpo enfermo. Corpo doente. Beleza? Cuidado. Única possibilidade de fusão não é fundir espiritual e carnal. Eu estou abandonando o carnal, é subir mesmo para buscar a paz com a alma. Fuga da realidade, olha só, e purificação. É essa expressão que não aparece no texto. A primeira parte aqui estaria correta. Beleza? Onírico seria sonho, não é o caso, outros poemas têm, e não está falando. Ou seja, a letra D tem a ver com a segunda geração. Realmente eles falam de sonho, da realidade, foge, e tem relação amorosa. Mas não é o caso do tema do culto à morte aqui. Beleza? E meio de salvar. Aqui a letra E seria interessante para qualquer texto religioso do barroco, né? Que usa a espiritualidade como forma de aliviar os pecados mundanos. Portanto, letra C. Muito obrigado. E aqui eu convido você, olha só, a observar esse nosso e-book com 100 questões comentadas. Sai por R$ 9,90 para você que está inscrito no canal, é tão fácil. Você manda um e-mail para mim, ou lá no Instagram, @AlexRomeroLima, ou no Facebook, e eu acerto com você os detalhes para você ter acesso ao seu e-book com 100 questões de língua portuguesa, literatura, gramática, arte, tá? Tudo de linguagem para você por R$ 9,90 apenas. Beleza, galera? Ó, muito obrigado a você, muito obrigado por mais essa aula. Eu espero você até a próxima. Valeu, não esquece de se inscrever aí, galera. Tchau!